pessoal, vamos dar sequência ao estudo da nossa lei orgânica aqui de Montes Claros? Pois bem, vamos falar agora sobre os atos municipais. Abre aí no seu artigo 96 da sua legislação e acompanhe aqui. Vamos lá. Primeiro, falando sobre a publicidade dos atos. Lembra quando a gente falou lá dos princípios que regem a administração pública municipal? Lá do LIMP, lembra que acabamos de falar lá na aula passada? Falamos sobre o LIMP. Aí no LIMP, esse pezinho aqui, ó, é a publicidade. Então, os atos na administração pública, eles são públicos. Eles são munidos de publicidade, essa é a regra. E aí vem o artigo 96 da nossa lei orgânica que fala que a publicidade das leis e dos atos municipais far-se-á no Diário Oficial Eletrônico do município, disponibilizado no sítio de rede mundial, ou seja, no site, na internet de computador, na rede mundial de computadores, na internet, por afixação na sede da prefeitura e na Câmara. Então, observe, você que está com a lei aí em mãos, você percebeu que essa previsão aí, ela foi modificada em 2013. Tinha uma previsão anterior, que era uma previsão mais antiga, não falava aí sobre internet, sobre site, falava que seria apenas fixada lá na sede da prefeitura. Por quê? Porque antes a internet não era tão comum, né? Não fazia tanto parte da nossa vida. Então, antes, como que fazia para publicar esses atos? Não é de hoje que os atos têm que ser públicos. Então, antes, imprimia, colava lá, publicava em jornal de circulação, rádio, que era muito utilizado na época. Então, em 2013 que houve essa alteração na lei. E aí é bom pontuar, mesmo que é uma alteração que já tem mais de 10 anos. Então, não é recente, mas sempre que tem essas alterações, prova gosta de dar uma pegadinha. Então, preste atenção. Quando a gente fala em publicidade dos atos administrativos, dos atos municipais, seja uma lei que está sendo publicada, ou seja um ato, uma portaria, uma decisão, uma licitação que está sendo aberta, enfim, tudo. Todos os atos dentro do município, tudo que o município vai fazer, tudo que a Câmara vai fazer, precisa ser público, precisa ser munido de publicidade. E onde que vai publicar para que todo mundo tenha acesso? Dois lugares. Primeiro, na internet, através do Diário Oficial Eletrônico. Aposto que muitos de vocês já viram, né? Quem está tentando um concurso aí do município já deve ter tido algum interesse de olhar algo aí do município. Vocês já devem ter visto o Diário Oficial Eletrônico. Se não viram, convido a vocês terminando aqui a aula, vai lá no Google e coloca, ó, Diário Eletrônico ou Diário Oficial Montes Claros. Você vai ver, todos os dias sai, gente, todos os dias. Então, tudo que aconteceu lá no dia, tudo que o prefeito assinou, tudo que veio por decreto, por portaria, tudo vai estar lá no Diário Oficial. Então, tem o Diário Oficial do dia 1º de tal mês, 2024. Vai aparecer tudo lá. Publicou uma lei naquele dia, sai a lei. Edital do concurso. Onde que o edital... Em primeiro lugar que o edital aparece? No Diário Oficial. Então, publica no Diário Oficial, depois que vai sair lá no site da banca, depois que sai em outros lugares. Mas o primeiro lugar é o Diário Oficial, porque é por lá que se publica os atos e tornam eles válidos. Combinado? Então, falou em publicidade de leis e de atos, 2 lugares. O Diário Oficial Eletrônico e também ainda não perdeu aí o costume de imprimir, pegar ele impresso e fixar lá na sede da prefeitura e na sede da Câmara. Aquelas painéis que tem lá e tal, você subindo a escada da prefeitura antiga, a gente vê que tem fixado na parede as licitações, as chamadas, enfim, ainda tem esse costume e essa obrigatoriedade por lei. Site, Diário Oficial Eletrônico e fixado na prefeitura e na Câmara, combinado? Até que fosse implementado esse site, né, essa possibilidade de fazer esse diário eletrônico, que houve essa mudança lá em 2013. Então, toda modificação, toda alteração legal tem que ter essa passagem. Então, antes de 2013 não precisava, não era obrigatório ter esse diário eletrônico. Ter lá esse site, todo esse aparato eletrônico, né, digital, para ter essas publicações. Então, a partir de 2013, nasce essa obrigatoriedade, e aí a lei já coloca uma transição ali, ó, até que se faça essa transição, até que se cumpra essa determinação de ter esse diário oficial, que façam as divulgações pela imprensa local, regional. E aí, utilizava lá dos jornais e dos meios de comunicação, só para vocês entenderem que tem esse período de transição, não é? Aí, hoje foi determinado, amanhã o site já tem que estar no ar. Não é assim, né? Tem todo esse momento de transição que a gente sabe. E quando se fala de administração pública é ainda um pouco mais lento.
Quando é empresa privada, papum, contratou alguém e faz rápido. Mas público tem essa morosidade e aí tem esse período de transição. Beleza? Mas entendam que houve essa modificação para adequar a realidade, né? Para colocar aí o diário eletrônico. Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. Para o ato ter efeito, ele tem que ser publicado. Então, vai sair o edital. Todo mundo fica ali, oh meu Deus, vai sair, já está autorizado, o prefeito já assinou, vai sair. Mas só sai de fato, só tem a validade de fato quando o edital sai no Diário Oficial. Saiu no Diário Oficial, agora sim, edital publicado. Então, todo ato, ele só tem validade quando é publicado. Ele só produz efeito quando é publicado. O edital só é publicado, o edital só tá ali pronto quando sai no Diário Oficial. Fez a lei, linda, maravilhosa, a lei tá toda redigida, todo mundo que tinha de assinar já assinou, já tá lindo. Mas a lei só produz seu efeito a partir do momento que ela é publicada no Diário Oficial, que é o meio principal de comunicação aqui, né? Então, foi publicado, aí sim, agora tá valendo. Então, entendam isso. Nenhum ato vai produzir efeito antes da publicação. Só produz efeito depois que é publicado. Onde que é publicado? No site, através do Diário Oficial, eletrônico e também por afixação lá na sede da prefeitura ou da Câmara. Beleza? E a publicação, sai aqui para vocês verem. A publicação dos atos não normativos serão publicados em sua íntegra. Outra coisa que houve uma modificação aí. Você que está com a lei em mão, você vai ver que a redação desse parágrafo 3º não era assim. Falava que podia ter uma publicação parcial. E veio e modificou e falou, opa, não, tem que ser publicado na íntegra. Tudo. Pega a lei lá, coloca na íntegra, pega os atos, coloca na íntegra, os atos não normativos, coloca na íntegra. Porque não vai poder colocar só pela metade mais, não. Vamos colocar na íntegra, vamos colocar exatamente como ele foi determinado, foi escrito, como aconteceu de fato. Para evitar que houvesse omissões aí, né, desses atos. Não, ele é publicado na íntegra. Foi outra modificação que teve aí na legislação. E aí, quando a gente fala de atos normativos, ou atos administrativos, perdão, nós temos os atos administrativos de competência privativa do prefeito. Mais uma vez, competência. Falei com vocês várias vezes e repito, sempre que está envolvendo competência, a gente tem que acionar aí o botãozinho, sabe? Desenho animado, quando acende assim a lâmpadazinha em cima da cabeça do personagem. Então, viu a palavra competência? Plim! Acende a lâmpadazinha. Cotec gosta de mexer com competência. Então, quando a gente fala de atos administrativos de competência do prefeito, eles devem ser expedidos da seguinte forma. Então, quais são os atos de competência do prefeito? É o decreto chamado decreto numerado, o decreto sem número, então os decretos numerados e sem número, as portarias e os contratos, tá? Decreto enumerado, decreto sem número, portaria e contrato. Esses são os atos de competência do prefeito. Então, se você abre lá o diário eletrônico e dá de cara com uma portaria, você sabe, foi o prefeito, isso aqui, esse é ato do prefeito. Você abre lá o diário, tem um decreto, opa, prefeito, decreto é prefeito, numerado e sem número é prefeito. E tá, Isabelle, qual é a diferença desses atos? Qual a diferença do decreto para a portaria? Olha lá, a legislação fala que decretos são os decretos numerados, né? Eles são nos casos de regulamentação de lei, instituição, modificação, extinção de atribuições não constantes em lei, regulamentação interna, abertura de créditos, sejam especiais, suplementares, extraordinários, declaração de utilidade pública ou necessidade social para desapropriação ou servidão, aprovação de regulamento ou de regimento, permissão de usos de bens municipais, o plano diretor de desenvolvimento integrado, a fixação de preços e fixação de normas de efeitos externos. Então, percebe que quando a gente fala de decreto enumerado é coisa séria. É lei, é regulamento, é dinheiro através dos créditos, através das alterações aqui de preços. Tá mexendo com dinheiro, coisa séria dentro da administração pública. É regulamento, é desapropriação, tirar a pessoa da casa para poder fazer alguma coisa pública. Percebe que é coisa séria, pesada? Não é um simples assim, acordei hoje e tô querendo criar uma lei, deixa eu só riscar um papel. Não,
é por um decreto, um normativo que vem através de força do prefeito, decreto. Então, decretos numerados são coisas sérias. Falou que é mexer com lei, regulamento, dinheiro, através de decreto. Combinado? Então, pensa assim, decreto, coisa séria, coisa que o prefeito vai fazer assim, ó, de maneira robusta, mostrando que é o chefe do negócio mesmo. Coloca essa máxima aí na sua cabeça. Quando a gente fala de portaria, elas são nos casos de abertura de sindicância, de processo administrativo, de penalidade. Contra quem? Contra servidor. Sindicância é contra quem? Contra servidor. PAD, servidor. A penalidade do PAD, contra quem? Servidor. E para instituir ou extinguir grupo de trabalho, que grupo de trabalho está envolvido com quem? Servidor, né? Quem é que trabalha? É servidor. Atos disciplinares dos servidores. Designação de função gratificada. Quem é que tem função gratificada? Servidor. E outros. Então, portaria está vinculado com servidor. Tudo que é vinculado com servidor. Sindicância, PAD, penalidade, função gratificada. Tudo que é vinculado com servidor através de portaria. Combinado? Então, já criou o link aí. Contrato, Isabela. Contrato é contrato, gente. Para contratar alguém ali de maneira temporária, vários, né, que temos hoje na prefeitura. Então, admitir alguém de maneira temporária através de um contrato. E se também quer contratar uma empresa para executar uma obra, um serviço, então também através de contrato. Contrato é tanto para admitir uma pessoa, um indivíduo, de maneira temporária, quanto para contratar um serviço, uma obra ali, uma empresa para executar uma obra, para executar um serviço. Contrato simples, como é na vida normal. E o contrato sem número é para provimento e vacância de cargo público e lotação e reputação pessoal. Então, está vinculado a cargo. Cuidado para não confundir aí o decreto sem número com a portaria. Portaria é para falar de servidor. O decreto sem número está mais vinculado aos cargos. O que uma coisa parece muito com a outra, né? Mas criem essa diferença aí para não confundir. Decreto sem número, só duas possibilidades. Provimento e vacância de cargo e demais atos. E lotação e reputação de pessoal, que querendo ou não está vinculado aos cargos também, né? Então, criem essa máxima aí também, que o decreto sem número está vinculado aos cargos. Pronto. Não preciso decorar um por um, não preciso ficar caçando chifre na cabeça de cavalo. Basta criar essas diferenciações, esses links aí que você vai bater o olho e vai identificar. Parágrafo único fala que os atos constantes nos incisos 2 e 3, as portarias e os contratos poderão ser delegados. Então, a portaria não necessariamente vai ter a assinatura do prefeito. Pode ele delegar isso para alguém. Então, ele fala, olha, secretário da saúde, tá precisando aí abrir um processo administrativo contra um servidor da saúde. Faz aí. Aí o próprio secretário lá de saúde assina a portaria abrindo o processo, o PAD, contra o servidor da saúde. Pode? Pode. Então, por quê? Porque essa competência ela pode ser delegada. Não precisa ser somente o prefeito. A competência é dele, mas ele pode pedir alguém para fazer no lugar. Então, quando falar de portaria e de contrato, pode delegar a função. Quando é decreto, seja enumerado ou sem número, aí é só o prefeito, tá? Decreto é coisa séria, lembra disso. Aí é só o prefeito. Portaria e contrato, pode pedir alguém, o prefeito pode delegar, né? Pode pedir alguém, ordenar alguém que faça por ele. Combinado? Vamos seguindo? Proibição, olha lá, presta atenção. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, ou seja, todo mundo que está lá no executivo e no legislativo, prefeito, vice-prefeito, executivo, vereadores, legislativo e todos os outros servidores municipais, eles, bem como a sua família, seja por matrimônio, esposo, esposa, seja por parentesco, filho, pai, mãe, tio, sei lá, avô, avó, seja por parentesco. Esse parentesco ele pode ser afim ou consanguíneo. Então, não é meu tio não, porque só é casado com minha tia, mas então é seu parente afim. Não é sanguíneo. Não tem o mesmo sangue, mas é um parentesco afim. Até o 2º grau, ou ainda por adoção, não poderão contratar com o município. Então, pense só, o vereador ganhou para vereador e é dono da construtora.
Aí ele exerce lá o cargo de vereador e a construtora dele tá lá sendo contratada pela prefeitura para construir escola. Não pode. Não poderão contratar com o município quem é vice-prefeito, quem é prefeito, quem é vereador ou quem é servidor e também sua família. Ah, então eu vou colocar a minha empresa no nome da minha esposa, que aí ela presta serviço. Eu sou vereador, não é ela? Não pode. Parentesco foi por matrimônio. Ah, eu vou colocar no nome do meu pai, do meu filho. Não pode. Parente também não. Então tem essa vedação para os funcionários públicos e seus parentes de contratar com a prefeitura. Beleza? E aí a lei ainda fala que subsiste ou que continua essa proibição, essa vedação até 6 meses após o fim das respectivas funções. Então, então beleza, já que eu não posso, então eu vou largar para lá esse mandato de vereador e vou lá para minha empresa prestar serviço para o município. Beleza, escolha sua, mas pelo menos até 6 meses depois que você deixa o cargo, ainda você continua impedido. Então, deixou o cargo mais 6 meses sem poder contratar. Depois disso, outra história. Mas essa proibição, ela continua, ela perdura, ela subsiste por mais 6 meses após findar a função dentro da administração pública. Combinado? Lembrem que é para os servidores e também para os seus parentes. E lembrem que é até 2º grau, tá? Não precisa desenhar a árvore genealógica de ninguém, não. Mas lembre aí dessa determinação legal, que é até 2º grau, que atinge matrimônio, parentesco sanguíneo, parentesco afim, adoção, atinge aí de modo geral até o 2º grau. Combinado? Regra, tá, gente? Essa é a regra. Mas tudo dentro de legislação tem exceção, né? A gente já tá acostumado aqui em ver que regras geralmente existem exceções, como é esse caso. Então a regra é que é vedado, é proibido ter essa contratação de servidores, de empresas que pertencem a servidores para o município, ou até empresas ou a contratação de parentes para o município. Agora, existe exceção. Não inclui nessa proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. O que é que quer dizer isso, Isabela? Olha só, pensa aqui comigo, vamos usar um exemplo. Quando você vai lá na empresa de telefonia, contratar um plano de celular, você chega lá e fala, eu quero um plano pré-pago. Eles já te falam a opção. A opção que nós temos é tantos reais por mês, com tal franquia de internet, com tanto de ligação, não. Eles já te dão uma resposta pronta, não é? É o que a gente chama de contrato de adesão. Se você quiser, sim. Não, mas eu achei caro. Então beleza, não contrata. Não é assim que funciona? Ou você pode chegar lá na TIM, na Vivo, na Claro e falar, não, eu achei 100 reais, cara, eu quero pagar 80 e muda lá o contrato na hora. Não existe isso, né? Condições já estão prontas. E é daquele jeito. Quer? Ótimo. Não quer? Problema seu. E se eu for lá contratar, você for e mais 200 pessoas forem contratar esse plano, vai ser igual para todo mundo. Concorda comigo? É uniforme, é idêntico. As condições do contrato, as cláusulas contratuais, elas são idênticas para todo mundo que for lá contratar o mesmo plano na TIM ou na Vivo ou na Claro. Perfeito? Assim também pode acontecer com contratos do município. Existem contratos que têm as cláusulas, que têm as condições idênticas, uniformes. Se contratar com João, contratar com Maria, contratar com Joaquim, não muda, vai ser o mesmo preço sobre as mesmas condições. Então não faz diferença se João, se Joaquim, se Maria é parente ou não é parente de servidor público, porque não houve benefício. E não houve também prejuízo para ninguém. Esses contratos com cláusulas uniformes, pouco importa com quem o município está contratando, porque qualquer um que ele contratar vai ser igual. Então não existe benefício. Consegue me entender? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Diferente é um contrato de licitação. Porque o contrato de licitação, via de regra, tem oferta de valor. Então, quem vai me oferecer o melhor serviço pelo menor valor? Então tem essa análise de custo-benefício, de qual que é melhor, de qual que é... Enfim, e aí sim pode haver prejuízo da administração pública para beneficiar alguém. Deixar de contratar o mais barato e contratar o mais caro, porque o mais caro é parente do prefeito. Aí pode ter benefício de alguém. Mas o contrato de cláusula de condição uniforme, onde o preço já está determinado, onde as condições já estão determinadas, independente de quem seja contratado, aí não tem benefício ou não tem prejuízo para ninguém. Pouco importa quem é contratado, porque vai ser igual. Se é R$1, vai pagar R$1 independente de quem for contratado.
Conseguem compreender? Então, é a exceção a essa regra da vedação nesses casos de contratos com condições ou cláusulas uniformes, idênticas para quem quer que seja o contratado. Acompanharam o raciocínio? Regra, vedado. Não pode ter contratação com o município, os servidores nem seus parentes. Exceção, quando esse contrato aí com o município for de cláusula e condições uniformes, o que a gente chama aí de contrato de adesão na prática, para a gente lembrar, aqueles contratos que já vêm prontos, que quem está sendo contratado não pode opinar se acha bom, se acha ruim, se está barato ou se está caro. Independente de quem for o contratado, vai ser o mesmo valor sobre as mesmas condições. Então não tem benefício para ninguém e pouco importa para a prefeitura quem foi contratado, porque é igual. A exigência é a mesma, o valor pago é o mesmo, tudo é uniforme, tudo é idêntico. Certo? Compreendido? Regra e exceção aí dentro do artigo 100 da legislação orgânica. Obras e serviços municipais. Artigo 114 da sua legislação. Diz que nenhum empreendimento de obras ou serviço do município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, do qual obrigatoriamente conste a adequação ao plano diretor, ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias, salvo caso de emergência. Tudo dentro da administração pública tem que ter uma análise prévia. Não pode o prefeito acordar num dia e falar, quero construir uma UPA e pá, ir lá e já mandar o povo começar a construir. Não é assim que funciona. Tudo tem que ter uma prévia elaboração de plano, de quanto vai ser gasto, de qual a funcionabilidade, de comprovar a necessidade daquela obra, de determinar de onde vai vir o recurso, o dinheiro para a construção daquilo, depois de pronto, quantos funcionários vão ser designados, o custo que vai ter mensalmente para manter, tudo isso, gente, é planejado. Porque dinheiro público não é assim, ganhei na Mega Sena, não. Ele tem que ter onde vai vir. Se não você constrói um negócio, você não tem dinheiro para pagar funcionário, e aí o que vai adiantar? Então, tudo tem planejamento. E isso não é porque a prefeitura é bonita demais e é muito organizada, não é. É porque existem legislações que determinam que sejam assim. Então, a gente tem as legislações federais, a lei de orçamentária, a lei fiscal, a lei de improbidade e várias outras leis, até a própria Constituição traz as determinações sobre esse orçamento público que tem que ser obedecido. E aí, todo empreendimento, toda obra, serviço municipal tem que ter essa prévia elaboração de plano. E nesse plano tem que ter, primeiro, a adequação, a demonstração de que aquela obra está adequada ao plano diretor do município, ao plano plurianual do município e às diretrizes orçamentárias do município. Que é tudo feito pelo prefeito, a gente viu lá pela prefeitura, que tem que ter esses planos aí, essas diretrizes bem fixadas e tem que demonstrar que essa obra, que esse serviço está adequado a esses planos. Então, criou lá, entrou, mandato, começou o mandato, faz esse plano diretor. No plano diretor estava previsto, prefeito, que você ia construir uma UPA? Tava não. Não pode construir então não. Você tem que prever lá, que no seu mandato você quer construir uma UPA. Tem que estar previsto. Só vai ser autorizado se tiver adequado. Então, tudo isso é observado. Beleza? Exceção, sempre, né? Salvo em caso de emergência, pandemia. Chegou chutando a porta. Nós precisamos atender a população. Não tem lugar para atender. Vamos criar aqui um hospital de campanha? Tá lá no plano diretor? Não tá, mas não tinha como prever que ia ter uma pandemia. Ninguém sabia, não tinha como adivinhar. Aí vai fugir as regras desse planejamento, desse plano diretor, das leis orçamentárias, porque são casos de emergência, certo? Então, em caso de emergência, pode fugir aí desse planejamento anual, plurianual, diretrizes orçamentárias. Mas a regra é que tem que sempre estar adequado e previsto nesses planos. Combinado? Nessa elaboração aí do plano, também tem que ter a viabilidade do empreendimento, a conveniência e a oportunidade de interesse comum. Opa, é viável? Realmente vai ter gente para usar essa UPA? Tá precisando mesmo? Os hospitais que já existem, os postos de saúde, os PSF, não tá dando conta não? Precisa, é viável, é conveniente, é oportuno? Tem que demonstrar isso. Assim como tem que demonstrar os pormenores da sua execução, como que vai ser, tintim por tintim, detalhe por detalhe de como vai ser executado,
essa obra, esse serviço, e os prazos de início e conclusão. Vai começar tal dia e o prazo para finalizar, para concluir, é tal dia. Tem que fixar prazo de início, prazo de conclusão, acompanhado de respectiva justificação. Olha, vai demorar 1 ano para construir por conta disso e mais aquilo. Vai demorar só 3 meses por conta disso e mais aquilo. Então tem que fixar o prazo e falar o motivo daquele prazo. Tudo isso dentro desse plano aí prévio que tem que ter sobre as obras e os serviços do município. Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo em caso de extrema urgência, serão executados sem prévio orçamento do custo. Então, tem que falar uma previsão de custo. Com material vai ser tanto, com mão de obra vai ser tanto, com equipamento vai ser tanto. Tem que ter um orçamento daquilo ali. Se a gente, nós, pessoas, meros mortais, vamos fazer uma casa, ou um cômodo, ou uma reforma, a gente não faz o planejamento, quanto vai custar? Imagine, então, o órgão público que tem que saber, por lei, é determinado saber para onde vai o dinheiro público. Muito mais. Então, tem que ter esse orçamento aí. Salvo em caso de extrema urgência. Então, em casos extremos, aí vou usar de novo o exemplo da pandemia, porque é o que todo mundo vai lembrar, aí fica dispensado esses orçamentos prévios. Nos demais casos, na vida comum, sempre tem que ter esse orçamento de custo. As obras dos serviços públicos municipais serão executadas pela prefeitura, por suas autarquias e demais entidades da administração indireta. Lembra lá? Dos órgãos que pertencem à administração direta e às entidades da administração indireta? Então, quando a gente fala de obra pública, a própria prefeitura pode executar, pega lá os funcionários da própria prefeitura e põe para fazer a obra ou o serviço, ou pode as entidades da administração indireta, autarquia, empresa pública, economia mista, fundação, também executar. Ou ainda pode ser executado por terceiros. Então, contrata uma empresa privada. Lembra lá da proibição, que não pode ter empresa contratando que seja de servidor público? Por quê? Porque em alguns casos tem que ter contratação de empresa privada para fazer. Nós vamos construir um hospital. Peraí, eu tenho servidor aqui, pedreiro, marceneiro, coisa de encanamento lá, bombeiro, hidráulico, eletricista. Eu tenho servidor aqui para construir fazer uma obra, servidor da prefeitura? Não tem não. Alguma das minhas entidades aqui da administração indireta é construtora? Não é não. E aí, como é que eu vou construir? Vou contratar, vou abrir uma licitação aqui para pegar uma construtora para fazer lá a UPA que eu estou precisando. Então, esse serviço, essas obras públicas podem ser executadas pela própria prefeitura, por alguma das entidades da administração indireta ou por terceiros. E aí, esses terceiros, eles são contratados, eles são chamados mediante licitação, de maneira a atender o município como um todo, a fim de que nenhuma área deixe de ser contemplada com os benefícios do poder público. Então, não é porque o prefeito e a prefeitura não tem pedreiro e eletricista e bombeiro hidráulico que vai deixar de construir a UPA, não. Contrata uma empresa privada, através da licitação, para construir o negócio. Ficar sem atendimento médico é que não vai ficar. Então, tenham em mente, podem as obras, os serviços serem executados pela própria prefeitura, pelas entidades da administração indireta ou por empresas terceirizadas, por terceiros em empresas privadas. Combinado? Essa contratação dessas empresas privadas, desses terceiros, elas podem acontecer de duas formas: através de permissão ou através de concessão. A permissão do serviço público a um título precário é outorgado por um decreto, lembram lá dos decretos que nós falamos, do prefeito, os atos normativos do prefeito, após um edital de chamamento. Então, abre o edital ali, fala, estamos precisando de alguém para construir, uma construtora. Abre aquele edital e vem os interessados, dão lá suas propostas, é analisada essa proposta e através de uma permissão é que contrata esse terceiro para exercer aquela obra. E pode também ter as concessões. As concessões elas já vêm através de uma autorização legislativa. Tem que ter uma lei para dar uma concessão. E aí, essa concessão é por contrato e tem uma concorrência pública prévia. Então, por exemplo, serviço de transporte urbano é através de concessão. Concede a prestação de serviço de transporte urbano a uma empresa
Aí tem uma força maior, porque é um contrato mais longo. E tem a concorrência pública da mesma maneira, tem a legislação para autorizar. Então, tem as permissões e as concessões para autorizar um terceiro a executar um serviço ou uma obra pública. Combinado? Permissão através de decreto, concessão através de lei. Autorização legislativa. A legislação orgânica prevê que são nulas as permissões e as concessões feitas em desacordo ao que está estabelecido na lei orgânica. Então, imagine que fez uma permissão sem ter decreto. Nulo. Concedeu a uma empresa a prestação de algum serviço, fez alguma concessão sem autorização legislativa. Estão nulas. Tem que seguir o que está escrito na lei orgânica. Tem que ter o decreto, tem que ter a lei, tem que ter a abertura de concorrência, tem que ter o edital de chamamento para que sejam válidas as permissões ou as concessões dentro da administração pública. Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município. Então, não é porque o município não está prestando, ele está dando alguém para prestar o serviço, está entregando a terceiros, que ele não vai participar. Vai participar, sim, para regulamentar e para fiscalizar. Então, por exemplo, o ônibus público é uma empresa que está prestando o serviço de transporte urbano através de uma concessão, mas a tarifa, o valor que é cobrado, é o município que decide. Então, tudo isso, tanto a regulamentação quanto a fiscalização é realizada pelo município e devem ser atualizados e adequados às necessidades do usuário, tudo visando o bem dos munícipes, de nós que moramos aqui no município. O município ele pode retomar sem indenização os serviços que são permitidos ou que são concedidos, desde que sejam executados em desconformidade. Imagine só, concedeu lá o serviço de transporte urbano, mas não está prestando direito. Está tendo pouco ônibus, está tendo acidente direto, está colocando gente que não é apropriada para dirigir. Aí o município falou, contrato nosso não está dando certo, não. Você não está prestando direito a esse serviço, ou empresa? Me dê aqui, retoma o serviço que foi concedido. Então, pode, tranquilamente, desde que haja essa desconformidade do que foi contratado. As concorrências, elas devem ser publicadas e divulgadas, entra lá na regra da publicação dos atos, né, que devem ser públicos, em caso de empate ou igualdade entre as propostas. Lembra que tem lá o edital de chamamento, que tem a concorrência pública para ver quem vai oferecer o melhor serviço ao menor preço? Se houver empate ou igualdade nas propostas, que não resulte prejuízo para o município, é considerado vencedora a concorrente estabelecida a atividade do município. Aquela que está ali já exercendo, que já tem uma certa autoridade no mercado, que já presta serviço há algum tempo, que já é conhecida. Então, tende para o lado aí de quem já presta o serviço há mais tempo dentro do município. As empresas operadoras, quando mantêm esse contrato, seja de permissão, seja de concessão com o município, elas se obrigam a algumas coisas. Então, elas se obrigam a manter os serviços adequados, se obrigam a garantir a segurança e o conforto, além de respeitar os direitos dos usuários, se obrigam a cumprir as especificações e as características da operação, como, por exemplo, horários, itinerário, número de veículos, no caso lá do consórcio de transporte urbano. Submetem ou obrigam-se também a ter os seus veículos com vistoria periódica, passar sempre ali por vistoria para ver se está tudo certinho, manter os veículos em operação em perfeito estado de conservação, higiene, segurança, sempre munidos dos equipamentos obrigatórios que são previstos em lei. Também obrigam-se a selecionar com critério pessoal de operação, zelando pela formação e treinamento. Então, colocar alguém ali que sabe dirigir, que dirige bem, que tem a carteira adequada, tudo em conformidade, o que a lei determina, respeitar as normas estabelecidas pelo poder concedente. Então, tudo que está lá no contrato com o município tem que ser cumprido por essas empresas. E aí, o poder concedente, que é o município, em contrapartida, também tem alguns deveres. Quais são os deveres? Planejar e estabelecer os quadros de horários que atendam às necessidades dos usuários. Isso aí está vinculado à questão do ônibus urbano, né? Então, aqueles quadros de horários lá, o município ele vai entrar naquilo ali para planejar e ver, 7 horas da manhã o pessoal está entrando na escola no serviço, tem que ter mais ônibus rodando. Já 3 horas da tarde, não. 3 horas da tarde é um horário tranquilo, não tem ninguém, via de regra, saindo de serviço ou de escola esse horário, pode ser mais de boa. Então, ter essa adequação para atender às necessidades do usuário.
Gerenciar e controlar os serviços contratados, ficar sempre ali de olho, fiscalizando. Fiscalizar o cumprimento da legislação, das normas de transporte, das normas de trânsito, vinculadas aí ao serviço que foi concedido ou que foi permitido. Vistoriar periodicamente a segurança. Então, como tem que passar por vistoria, é uma obrigação passar por vistoria. Quem tem que vistoriar? Quem deve vistoriar? O município, o poder que foi concedente. Remunerar corretamente essas empresas. Então, tem esse monte de exigência, mas tem que pagar corretamente por isso. E não impor obrigações acessórias que venham onerar o custo do sistema de transporte. Então, exige que todos os ônibus têm que ter uma televisão para o pessoal ir assistindo. Peraí, mas para pôr televisão, nós vamos ter que aumentar 50 centavos no preço da passagem. Opa, onerou. Tem necessidade de ter televisão? Não tem, né? Então, não tem que impor essas obrigações que vai fazer o negócio ficar mais caro para o usuário. Não pode. É um dever não impor essas obrigações que vão pesar no bolso de quem está usando. Tudo isso, deveres aí do concedente, ou seja, do município. Vencido o prazo de concessão ou permissão, desde que cumprida as normas que foram estabelecidas para a operação de serviço, para a idoneidade econômica financeira dessas empresas, poderão as mesmas ser prorrogadas por sucessivos períodos. Então, desde que o contrato seja cumprido, bonitinho, legalzinho, esse contrato ele pode ser prorrogado. Então, imagine, contratou por 2 anos. Chegou no final dos 2 anos, tudo certo, todo mundo cumpriu com suas obrigações, renova, vai renovando até quando for necessário. Mediante autorização legislativa, óbvio. Tudo dentro da administração tem que ter a lei lá, né? Princípio da legalidade. Nós já conversamos bastante sobre isso. Beleza? Assim nós finalizamos mais esse bloco sobre a legislação orgânica e a gente volta no próximo bloco para falar de administração tributária, para falar de tributo e também de administração financeira. Eu espero vocês.